Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai ter um vídeo de sexta-feira diferente, tá? Assim, eu acho que vocês devem ter percebido que na sexta-feira passada saiu um vídeo diferente e hoje também vai estar saindo um vídeo diferente. Mas é porque, gente, assim, essas minhas últimas semanas eu não ouvi nada, também não ouvi muita coisa de tipo, a ponto de ser suficiente pra fazer um vídeo pra juntar as outras coisas. E então decidi também ir mudando alguns temas de vídeo aqui do canal, tá? Fazer uma mescla, trazer temas diferentes aqui que eu quero conversar com vocês. E bom, como vocês podem ver pelo título do vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre os 5 romances finalistas do Prêmio Jabuti. Vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, vou comentar um pouquinho minha opinião e vou comentar ao final desse vídeo qual é a minha torcida pro ganhador do prêmio. Enfim, bora começar essa conversa. Bom, para começo de conversa, aliás, eu quero falar que esse vídeo serve também como um update de leituras, porque 2 dos livros finalistas desse prêmio eu li essa semana, tá? Eu acabei lendo por conta do prêmio, porque é o seguinte, no domingo eu fui ver a lista do Jabuti, né, de quem tava aí concorrendo, né, porque primeiro sai uma lista longa e depois eles botam os finalistas mesmo. E aí eu vi que na categoria de ficção literária, que é a que mais me interessa, eu já tinha lido 3 livros e eu falei assim, poxa, os outros 2 livros são 2 livros curtos, tá? De máximo 150 páginas, por que não lê-los pra ir, então, ver, torcer e, enfim, torcer pra ver qual vai ganhar e tudo mais. E é muito bom, assim, essas premiações, né? Assim como tem gente que quer ver os filmes do Oscar, o Jabuti é uma boa oportunidade pra gente ler livros de literatura nacional, conhecer outros autores que, por exemplo, a gente não conheceria ou não teria contato. Eu, por exemplo, nunca pegasse pra ler o livro da Maria Valéria Rezende, que foi uma grata surpresa, aliás, e, enfim, foi bem bacana e foi muito legal ler, assim, comparar, sabe, ver mais ou menos, tentar entender qual foi o critério de escolha deles. Como eu falei pra vocês, eu já tinha lido 3 livros que estavam na lista dos finalistas, que são, então, o Essa Gente, o Torto Arado e o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. E já tem vídeo aqui no canal, tá? Então não vou me prolongar, não vou me aprofundar nesses temas, eu vou só fazer um comentário breve. E vamos então começar essa conversa sobre o Prêmio Jabuti, sobre pra quem vai minha torcida, sobre o que eu achei dos livros. Tem alguma coisa que unem essas histórias. E bom, gente, depois de ler os 5 livros, claramente tem uma escolha política do prêmio, tá? De botar esses livros como finalistas e entre eles escolher um, que são, porque é o seguinte, esses 5 livros, eles vão falar sobre a história do Brasil diretamente e sobre diversos prismas, né? A gente tem, com Marrom e Amarelo, o prisma da raça, com Torto Arado, o prisma da terra, com o Essa Gente do Chico Buarque, a questão política, a questão do bolsonarismo, a questão, enfim, de como o Brasil foi caminhando para a direita, né, ou ele sempre esteve à direita, com o Todos os Santos, da Adriana Lisboa. A questão do sentimentalismo, a questão da nostalgia, né, e de como a nostalgia faz parte do povo brasileiro. E com da Maria Valéria Rezende sobre as questões que nos acompanham desde o Brasil Império e que estão presentes até hoje no caráter do povo brasileiro, na questão de gênero também no Brasil, de como essas coisas foram mudando ou não foram mudando, por exemplo, né, na questão racial também. E assim, esses 5 livros que estão concorrendo, eles falam muito sobre o Brasil, eles trazem diversos Brasis, eles não ficam naquele eixo Rio-São Paulo, né, a gente tem aí o Torto Arado, um livro que se passa no sertão baiano e que fala sobre a questão da terra e, enfim, né, não são livros homogêneos, tá? São livros bem heterogêneos, são livros que tem cada um a sua identidade, o que é muito importante, tá? Porque geralmente, assim, quando a gente vai ver livros de prêmio, a gente consegue notar um padrão. Por exemplo, eu vou falar sobre o Prêmio Goncourt, por exemplo. O Prêmio Goncourt costuma premiar livros sobre a Segunda Guerra, né? Se a gente for ver, a maioria dos livros que o Prêmio Goncourt premiou, assim, nos últimos anos, foram livros sobre a Segunda Guerra. Então a gente consegue notar um padrão nesse prêmio. Mas no Jabuti eu consegui ver que são livros bem diferentes que estão ali concorrendo, mas que tem essa união, que são livros que vão falar sobre a história recente. E no caso da Maria Valéria Rezende, vão tratar então aí sobre o Brasil Império, que está muito presente no Brasil de hoje, né? Se a gente for parar para analisar. Dito isso, vou começar a falar sobre os livros com o meu ranking, tá? E assim, em último lugar, que eu acho assim que são 2 bons livros, mas que eu não torço necessariamente para eles ganharem, estão então o Essa Gente, do Chico Buarque, e o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Esses 2 livros, gente, quando eu falo que eles estão em último lugar, não quer dizer que eles sejam ruins, são bons livros, tá? Foram livros que eu gostei, foram livros que eu acho que trazem temas importantes, acho que trazem temas muito necessários para o debate político, para o debate social brasileiro, mas assim,
Essa gente, eu, por exemplo, se eu fosse votar no Jabuti, eu não daria o prêmio pra ele, porque assim, pra começar essa conversa, assim, o Jabuti pro Chico Buarque não seria nada, sabe? O cara tem um prêmio Camões aí, o cara tem um reconhecimento gigantesco, então assim, ele não precisa do dinheiro desse prêmio, começa por aí. E segunda coisa, o prêmio Jabuti é bom pra trazer pros holofotes pessoas que, por exemplo, não chegariam ao público comum, que não é o caso do Chico Buarque. O Chico Buarque já é uma pessoa muito conhecida, quiçá o maior artista do Brasil vivo, sabe? Então, assim, eu não daria por conta desses motivos, tá? Principalmente, mas também tem um motivo literário. O livro do Chico Buarque não é ruim, eu não estou falando que o livro do Chico Buarque é ruim, tá? Acho que é um livro que é importante a gente ler até, mas é um livro que, em comparação com os outros, ele não seria a minha escolha, se é que vocês me entendem, tá? E, bom, esses são os motivos por quais eu não votaria no livro do Chico Buarque, tá? Eu acho que ele já tem reconhecimento, o livro já é best-seller, então, assim, Chico Buarque não precisa se preocupar com Jabuti pra trazer relevância, enfim, pra conseguir sobreviver, conseguir trabalhar, conseguir publicar outros livros. Então, deixar ele no cantinho dele, tá? Livro bacana, e é isso. E o outro também que, assim, tá no ranking, que tá em último no meu ranking, é O Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. E eu quero falar novamente, quero deixar isso bem claro, de que o fato de O Marrom e Amarelo também estar em último no meu ranking não quer dizer que ele seja um livro ruim. Só estou falando em comparação com os outros, tá? Gente, por favor, não levem isso como hater, não é isso. Eu gostei bastante do Marrom e Amarelo, mas como eu mencionei no vídeo sobre esse livro, é um livro que traz um tema importante. Eu acho que o Paulo Scott é muito corajoso em abordar o tema que ele aborda, né, que é essa questão, enfim, do colorismo e a questão do racismo no Brasil. Acho que a forma como ele conta a história é interessante, mas O Marrom e Amarelo, literariamente falando, é um livro que tem muitos buracos, é um livro que parece que foi um livro inacabado, sabe? Eu mencionei isso no vídeo. E assim, O Marrom e Amarelo é um livro que tem um tema muito importante, mas que eu acho que peca muito na construção, porque parece um livro, como eu falei pra vocês, inacabado, sabe? É cheio de buracos, e isso foi uma coisa que me incomodou um pouco na leitura, sabe? Porque eu acho que tinha tudo pra ser um puta livro, um baita livro, mas de que pecou nisso, nessa questão da estrutura da trama. Eu não sei se isso foi uma escolha estética do Paulo Scott, mas caso tenha sido, ou enfim, por algum outro motivo, foi uma coisa que não me agradou muito e que fez, enfim, com que não fosse a melhor e a maior leitura como algumas pessoas estavam falando, sabe? Eu até mencionei isso no vídeo e tudo mais, mas enfim, gente, isso é uma questão de gosto, acho que cada um tem o seu, entendo quem gosta do Marrom e Amarelo, eu não tiro os méritos do livro, é um bom livro, mas pra mim teve esses problemas que deixa esse livro meio solto, assim. E faz com que ele fique em último no meu ranking aqui, junto com o do Chico Buarque, por motivos diferentes, tá? E, enfim, falado então sobre Essa Gente e sobre o Marrom e Amarelo. E em terceiro lugar, assim, que tá no meio termo entre o Essa Gente, o Marrom e Amarelo e os outros dois, tá o Todos os Santos, da Adriana Lisboa. E assim, gente, o Todos os Santos foi um livro que me surpreendeu bastante. Porque, cara, assim, eu não esperava nada, porque eu não tinha ideia sobre o que se tratava o livro, eu não tinha ideia sobre como era a escrita da Adriana Lisboa. E a escrita da Adriana Lisboa me agradou muito, assim, é uma escrita poética, uma escrita muito bonita, é uma escrita saudosista, assim, quase. E é uma escrita que tem como ponto principal a nostalgia, assim, ela tem uma coisa poética com essa questão nostálgica, principalmente em relação aos anos 80, aos anos 90, pelo menos nesse livro Todos os Santos. E foi um livro, assim, que tem uma trama ok, que tem personagens bem construídos, que tem uma escrita muito boa. Eu gosto de livros, assim, que tem essa coisa da nostalgia, sabe? É um livro bonito de ler, parece que você sente, sei lá, sabe? Parece que você sente numa tarde agradável lendo o Todos os Santos. E assim, gente, pra mim ele é um livro muito bom, acho muito bem escrito. Eu gostei muito da escrita da Adriana Lisboa mesmo, assim. Ela torna o Rio de Janeiro uma cidade completamente nostálgica, assim, uma cidade quase que onírica, e isso é muito interessante. E assim, gente, foi um livro que eu dei 4 estrelas, é um livro que gostei. Com certeza lerei outras coisas da Adriana Lisboa, tá? Ela foi uma autora que realmente me chamou muito. A escrita dela, gente, é uma escrita muito bonita, mas muito bonita mesmo, muito sentimental, assim. E a trama do Todos os Santos, ela tem um quesinho de novela do Manuel Carlos, tá? Então, assim, se vocês tiverem interesse de ler esse livro e não gostem das novelas do Manuel Carlos, talvez vocês não vão gostar desse livro. Mas
Assim, eu não sou muito fã das novelas do Manuel Carlos e gostei do livro da Adriana Lisboa, porque eu gosto disso na escrita. Eu não gosto tanto disso, nessa coisa onírica do Rio de Janeiro, no visual, sabe? Porque eu acho que não cola, mas na escrita eu acho que calhou muito bem. A Adriana Lisboa soube muito bem fazer isso no livro, juntar com as tramas, com os personagens, e eu gostei. Então, assim, pra mim esse livro é um livro que fica aí no meio termo, tá? Não tô torcendo necessariamente por ele, mas se ele ganhar também, vou ficar, tipo, feliz, né? Na verdade, gente, se qualquer um desses 5 ganharem, eu vou ficar feliz porque os 5 foram livros que eu gostei, tá? Mas a minha torcida, então, está para uns 2 livros que eu vou falar agora. Mas assim, vou ficar feliz se o do Chico Buarque ganhar, vou ficar feliz se o do Paulo Scott ganhar, vou ficar feliz se o da Adriana Lisboa ganhar. Enfim, né, isso. Agora, vamos para os 2 livros que eu estou torcendo, que é então o Carta à Rainha Louca, da Maria Valéria Rezende, e o Torturado. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês sobre o Carta à Rainha Louca. Gente, esse livro, cara, eu não dava nada por ele, nada. Seria um livro que eu nunca leria, já tinha batido o olho nele, nunca tinha me chamado a atenção. E ainda bem que eu tive essa ideia de ler os livros finalistas do Jabuti, porque eu tive a oportunidade de ler esse livro maravilhoso. Assim, gente, Carta à Rainha Louca é um livro que se passa ali em 1700, ao longo dos anos 1700, e é um livro muito divertido e ao mesmo tempo muito sarcástico, assim, sabe? A Maria Valéria Rezende, nesse livro, eu não li os outros livros dela, então não posso fazer uma comparação, mas nesse livro, ela tem um humor muito ácido que lembra muito, eu não sei se vocês assistiam, assim, mas lembra um pouco a Chica da Silva novela, sabe? Aquela coisa meio que escrachada, meio que debochada, mas que fala muito sobre o Brasil Império, por exemplo. E também tem umas séries da Globo sobre esse período que tem esse tom humorístico e ao mesmo tempo cáustico para falar sobre uns assuntos. E assim, eu gostei demais da escrita dela. E esse livro, gente, ele tem uma coisa de que ele é escrito na linguagem setecentista, ou seja, parece que você tá lendo um livro que foi escrito naquela época e ao mesmo tempo uma leitura tão gostosa, porque tinha tudo assim, quando a gente fala assim, literatura setecentista, a gente pensa que vai ser uma coisa chata, uma coisa coisa, mas não, a Maria Valéria Rezende consegue fazer essa linguagem, assim, ser a coisa mais fluida do mundo. E assim, é um livro que é todo completinho, no sentido de que é muito bem escrito, no sentido de que tem uma trama muito boa, gente, eu adoraria ver esse livro adaptado, porque é um baita livro, é uma baita história, assim, é muito legal, é muito legal. A gente tem uma narradora excelente, assim, cara, a forma como a Maria Valéria Rezende vai, então, fazendo essa narradora contar a história dela pra gente é impagável, assim, e é um livro que, ao mesmo tempo em que te diverte no sentido das situações e da escrita, é um livro que te faz parar pra pensar bastante sobre muita coisa do Brasil Império que ainda está presente hoje, principalmente na questão da participação da mulher na sociedade, né, de qual era o papel da mulher na sociedade setecentista e de como, enfim, a questão da escravidão e todos os problemas que tinha o Brasil Império e que perduram até hoje, de outras maneiras, mas de que ainda estão muito presentes no debate público para pensar a sociedade brasileira. E assim, gente, esse livro me surpreendeu muito. Eu adorei essa leitura, eu gostei demais, vocês não fazem ideia, eu gostei muito. E eu recomendo demais, assim, recomendo para quem gosta de história, para quem não gosta de história também vai ser fisgado, porque eu, particularmente, não gosto de história do Brasil Império, mas eu adorei esse livro, sabe, de tão bem contada que é essa história e de como a narração dessa protagonista é gostosa, apesar de ser meio trágica, assim, mas é muito legal mesmo, assim, é um livro, como eu falei pra vocês, é um livro completo, tem trama, tem bons personagens, tem bom enredo, tem boa narração, assim, nada falta, então, assim, tô torcendo muito, caso ele ganhe, vou ficar muito feliz, porque é um livro que eu não vi ninguém comentando, assim, nem no YouTube, nem clientes lá na loja, nem ninguém falando sobre esse livro, então seria bacana ter um holofote sobre ele para as pessoas lerem e se divertirem e pensarem sobre a história do Brasil, né, e de como, enfim, já fazem 300 anos que algumas coisas ainda nos perseguem, né, 300 anos não, mais de 500 anos que algumas coisas nos perseguem a sociedade brasileira, né, e que estão na raiz da sociedade brasileira, diga-se de passagem, e assim, é muito importante a gente pensar nisso, e eu acho muito bacana a forma como, por meio de uma situação ali no Brasil setecentista, no Brasil Império, ela faz com que a gente pense o Brasil hoje. Isso são poucos autores
autores que conseguem fazer essa questão, essa ligação histórica. Então, assim, eu adorei demais esse livro, adorei, recomendo fortemente a leitura. É um livro curtinho e é um livro, assim, delicioso, trágico e que te faz refletir, sabe? É um combo completo, sabe? Aqueles livros que te deixam feliz, te deixam triste, te deixam emocionado. E, enfim, gente, vale muito a pena mesmo. Tô torcendo muito pro Carta Rainha Louca. E também estou torcendo demais, assim, esse tá no meu coração mesmo, que é, então, o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Tem vídeo aqui no canal, aliás, é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, fico muito feliz por conta disso, porque, enfim, é muito bom que o Torturado chegue às pessoas e é bom ver a repercussão que ele foi tomando aí nas redes e tudo mais. E assim, gente, Torturado, pra mim, desde quando eu li aquele livro, eu peguei pra ler, assim, o início dele e falei assim, cara, isso daqui tá destinado a ser um clássico. Porque o Torturado, gente, ele vai contar de uma maneira brilhante a história recente do Brasil, mas também os 500 anos de história do Brasil, sabe? E assim como da Valéria Rezende, por meio de um microcosmos, por meio de uma situação, ele consegue contar 500 anos de história e assim, nada falta. Como no caso da Maria Valéria Rezende, o Torturado é um livro completo. A gente tem uma trama excelente, a gente tem personagens bem construidíssimos, a gente tem uma construção de cenários belíssimos, a gente tem uma escrita maravilhosa. Assim, gente, o Torturado, ele conta a história recente do Brasil, a história do Brasil no século XX, de uma maneira que é assim, que entretém e que ao mesmo tempo te faz parar pra pensar, sabe? É um livro que é completo em todos os aspectos, porque assim, é um livro bonito, é um livro bem escrito, é um livro assim, tipo, todo bem juntinho, todo bem conjuntado, e é um livro que traz uma reflexão política muito importante, assim, pra gente pensar, né, não só sobre a questão do direito da terra, mas na questão de racismo no Brasil, da questão da escravidão no Brasil também, né, a questão, enfim, da ditadura militar. Então, assim, eu acho que o Torturado, sem brincadeira, gente, sem brincadeira mesmo, o Torturado já é um clássico da nossa literatura, porque são poucos os livros que conseguem representar tão bem 500 anos de história do Brasil, sabe? É um livro que ele merece todos os louros do mundo, sem brincadeira. Não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Porque o mundo precisa conhecer essa história e o mundo precisa também parar e sentar um pouquinho e refletir sobre a história do Brasil, sabe? E assim, é um livro tão impressionante, foi um livro que eu gostei tanto, que assim, se tornou um dos meus favoritos da vida, sabe? Porque, cara, é muito raro a gente encontrar um livro que consiga ter tão bem a essência política, a essência social e a essência cultural de um país como o Torturado, sabe? Acho que nem os americanos, nem os europeus têm um livro no nível do Torturado, no sentido de reunir toda a consciência histórica, toda a história, enfim. Acho que eu não consigo lembrar de nenhum. Então, assim, a minha torcida maior mesmo, tá? Pro Torturado, tá, gente? É um livro impressionante, é um livro que, assim, é emocionante também. É um livro que pra mim é completo e livro, assim, que pra mim tá no hall de livros, assim, magnânimos, magníficos. Livros que, assim, ultrapassam todas as barreiras da literatura e ultrapassam todas as barreiras da história, porque eles vão falar sobre a história de um povo e, assim, eu acho que um dos poucos... E eu acho que, assim, o Itamar tá ali no nível da Toni Morrison no sentido de contar a história de um país, assim. O Itamar é um baita ficcionista, sério. A gente tem que agradecer que a gente tem, assim, talentos impressionantes e que nenhum outro país vai ter, sabe? Não vai ter um Itamar nos Estados Unidos, não vai ter um Itamar na França, não vai ter um Itamar, sei lá, em qualquer outro país. Isso vai estar só aqui no Brasil. E é um patrimônio, sabe? Eu já considero, assim, um Torturado e espero que as pessoas também considerem um patrimônio nosso, um patrimônio cultural nosso, porque, assim, um livro grandioso como esse, são poucos os países que tem, sabe? São pouquíssimos os países que tem. Então, assim, a gente tem que reverenciar e tem que, enfim, torcer, sabe, para que esse livro não só ganhe prêmios aqui no Brasil, mas que também ele seja traduzido para que as pessoas leiam, as pessoas se reflitam, sabe? E assim, gente, é isso. Minha torcida maior tá com o Itamar. Espero muito que ele ganhe. Vai ser, assim, muita felicidade se ele ganhar de verdade, assim, porque Torturado é um dos livros que eu mais indico na livraria que eu trabalho. É um dos livros que eu mais acredito, assim, e é um dos meus livros favoritos da vida, sabe? Eu acho que é um livro que todo brasileiro deveria ler, né? Todo brasileiro deveria conhecer essa história, né? Infelizmente, boa parte da população brasileira não liga muito, mas, enfim, é um livro que
Se ele for para os holofotes, muitas pessoas que não teriam contato com ele vão passar a ter, o que é muito bom. Então eu torço muito, muito, muito pro Torturado, tá? É assim, minha torcida. Torço muito também pro da Maria Valéria Rezende, que também é um livro excelente. E, enfim, vou ficar muito feliz se algum desses dois ganharem, tá? Vou ficar tipo, Vou ficar também muito alegre se os outros três, da Adriana Lisboa, do Paulo Scott e do Chico Buarque, ganhem também, porque é muito importante, porque são livros que denunciam diversas questões no Brasil. Mas é isso, gente. Fica aqui esse papo sobre os livros do Jabuti. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem lido algum desses 5 livros, falem aí. Falem qual é a sua torcida pro Jabuti, tá? E é isso, gente. Fica aqui a dica desses 5 livros, que são livros muito bons, livros importantíssimos para pensar o Brasil, tá? E eu acho que se alguém for fazer uma maratona aí, ainda dá tempo, porque o prêmio é só na próxima quinta-feira, então vamos aproveitar o feriado que vai ser hoje, né, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, e no final de semana que dá pra ler todo mundo e entrar na torcida aí pra ver qual é que vai ganhar e que vença o melhor, porque, assim, a competição esse ano, gente, é uma competição difícil mesmo, porque os 5 livros, são 5 livros, assim, bons, são 5 livros assim, que não teve nenhum que eu falei assim, nossa, que livro ruim, nem nada disso, tá? Então páreo, tá duro, mas enfim, fica aqui a minha torcida pro Torturado e pro Carta Rainha Louca, tá? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, só quero lembrar vocês que toda quarta e todo domingo tem vídeo aqui no canal sobre algum livro ou sobre literatura, e nas sextas-feiras também tô tentando gravar umas coisinhas diferentes. E é isso, gente. Vou ficando por aqui, tá bom? Se vocês tiverem, façam maratona aí pro Jabuti. E é isso. Levantem suas torcidas, vamos torcer porque é muito bom. Enfim, quem ganhar já vai estar ótimo também, sabe? E é isso, gente. Olha, um beijo e até o próximo vídeo.